Já de volta com o programa 2 ou Mais, nesta sexta-feira abençoada junto com você. Obrigado pela sua companhia, você mesmo. E você que já ligou para cá, né? Temos tantas ligações, você pode continuar ligando, tá? 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Corra no telefone, liga para cá. O call center está lá esperando todas as meninas, mandar um beijo para elas e para eles todos que nesse momento trabalham, né, recebendo a sua ligação, né, recebendo o seu pedido de oração, a sua intenção. Seja sócio da Rede Século XXI e ajude a gente a evangelizar. Então, como o Padre Sérgio estávamos falando, hoje nós, né, trazemos para a nossa reflexão, no programa 2 ou Mais, a vida de São José e a sua história. Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, que diz um pouco sobre, né, a vida de São José. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. E antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor. É lindo esse texto, né? Conta a história de José. José, um homem que se alinha muito, né, aos grandes homens da Bíblia, né, os grandes homens da história da salvação, porque São José tem uma nobreza de coração muito grande. É um homem que carrega em si a força daqueles homens bíblicos, sabe, que levaram corajosamente o povo a experimentar a misericórdia, a bondade de Deus, né? E uma das coisas que a gente percebe em São José é a fidelidade. São José, o homem fiel, fiel à palavra de Deus. Por isso Mateus, nesse texto que nós vimos aí, ele revela que São José se levantou 3 vezes diante da vontade do Senhor. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus havia falado com ele através do anjo. E olha que interessante, essa questão do diálogo, né, Padre Sérgio? O diálogo do anjo com São José. Na verdade, não houve um diálogo, né? Houve uma aceitação. São José, cheio de aceitação em seu coração, abriu-se à vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente, né, quer pedir, a gente não deixa Deus falar em nós. A gente não escuta, a gente não está atento à vontade de Deus. Então, algo que a gente pode destacar também de São José é o silêncio na alma que reflete na vida. Olha que interessante, um homem que acatou, né, com toda a seriedade a palavra de Deus. Faça isso, José. Receba Maria como tua esposa, né? Faça isso, José. Saia daqui, vá até o Egito. São José, muito silencioso, acatou em seu coração a vontade do Senhor. Mas eu destaco, Padre Sérgio, em São José, o silêncio, é o que eu estava dizendo, porque muitas vezes o silêncio, a gente não consegue atualizá-lo em nossa vida, né? Porque a gente vive num mundo tão agitado, aí você sabe disso, né? A gente cria muitos barulhos, muitos ruídos à nossa volta, né? E nesse momento é necessário a gente se arriscar um pouco, quem sabe atrever-se a silenciar o coração, para perceber aquilo que Deus está dizendo a nós. O que Deus diz a você? O que Deus fala com você, né? E hoje Ele quer falar através dos profetas,
através do próprio sim de São José, a abertura à palavra de Deus, né? E é interessante, Padre, que a gente pode pensar no seguinte: existem tantos silêncios na nossa vida, né? Por exemplo, quando uma pessoa morre, a gente recebe uma notícia, né? Um amigo nosso faleceu, né? Que parece que naquele momento baixa um silêncio dentro da gente, né? Um silêncio que a gente fala assim: meu Deus, né? Que lugar é esse? Né? É o silêncio do acolhimento na tristeza. Isso acontece com todo mundo, eu sei que acontece também com você, comigo já aconteceu. Tem silêncio, Padre Sérgio, que não diz nada, né? A pessoa fica em silêncio, às vezes sem saber por que parou para silenciar o coração, né? Sem sentido, né? E também tem aquele silêncio que estabelece entre duas pessoas, né? Até aquele momento tenso da vida. Pode perceber no diálogo, às vezes, você que está em casa com seu marido, com seu filho, quando vocês estão naquele momento da crise, né? Quantos silêncios às vezes criam essa tensão quando a gente quer dizer uma palavra mais dura, uma palavra de ressentimento. E peraí, será que é vontade de Deus que eu fale? Será que é vontade de Deus que eu me atenta a isso, que eu me deixe, ceder às tentações que estão à minha volta, né? Olhando para São José, um homem respeitoso ao silêncio de Deus na sua vida. Não um silêncio que era inoperante, ao contrário, né? Não é um silêncio vazio de São José, nem de tristeza, mas a gente pode dizer que São José, o homem do silêncio de amor, né? Que acatou com generosidade, né, a vontade de Deus em seu coração, que acatou aquele silêncio que caracterizava bem aquele José de Nazaré, né, aquele homem da oração, como nós vimos aí, né, o testemunho, né, desse casal, desse senhor que trouxe para nós a experiência no VT, né, do silêncio do homem daquele que reza. Né? Você que está na sua casa, né, quantas vezes você parou diante de Deus, assim como São José, para acatar a sua vontade. Assim como Maria disse: faça-se em mim a tua vontade. São José também, né, Padre Sérgio? Foi um homem que disse sim à vontade do Senhor na sua vida. Pouco se fala dele, pouquíssimo, mas eu acredito que as poucas palavras de São José, né, e os poucos testemunhos bíblicos, né, que tem sobre São José já bastam para a gente entender, né, a postura dele diante da vida, né, diante da palavra do Senhor, onde ele diz prontamente: faça, Senhor, a tua vontade, eu obedecerei. Então é naquele diálogo comum, decidido, corajoso, que ele se coloca diante de Deus. E assim que nós queremos hoje, né, Padre Sérgio, colocar diante do Senhor a nossa vocação, o nosso ministério. Você também se coloque, reze por aqueles homens que passam, né, por dificuldades e que vivem experiências difíceis na vida, né, e que através de São José conseguem alcançar inúmeras graças. E realmente, falando desse silêncio, a gente vê que o próprio nome de José, em hebraico, significa Deus cumulou de bens. E quantos bens, né? O Padre Rodrigo mesmo vem falando desse silêncio e também da sua própria renúncia, de uma vida toda, ia casar-se com Maria, né? Descendente de Davi, viveu Nazaré, Galileia, e de repente a sua vida transformou. Precisou renunciar tudo para viver na fé o projeto de Deus na sua vida. E quando eu vejo a história de José, eu vejo a história de tantos homens, de tantos pais, né, que renunciam tudo para formar uma nova família. Renuncia a tantas coisas para estar junto da sua família, junto à sua esposa, junto a seus filhos. A gente sabe que não é fácil renunciar aquilo que nós já temos na nossa vida, aquilo que já faz parte do nosso cotidiano. Você mesmo que está nos assistindo, pode ver que como é difícil. Aquele tempo de namoro é uma coisa, né? Você tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, tem a sua casa, tem os seus afazeres, tem os seus amigos, as suas festas, mas de repente, momento em que você aceita, diz sim a uma pessoa, como o próprio José disse sim também, como Maria, ao projeto de Deus, para realizar esse projeto de Deus, a vida
transforma, né? A gente falava nesse tempo agora da quaresma, a vida se transfigura, muda o modo de ser, de agir, de pensar, uma vida voltada para o próximo, não somente para si, né? Mas sim voltado a olhar para o outro, como José fez. Voltou-se a olhar a Maria, voltou a olhar a José, a Jesus. E eu vejo assim a história de tantos pais, né, que possam viver a exemplo, né? O Padre Rodrigo falava deste VT, né, tão lindo, né, que São José, protetor das nossas famílias, protetor dos pais, protetor dos trabalhadores, protetor das vocações, né, nós, dos desempregados, de tantas pessoas, né? Então, que nós possamos voltar o nosso olhar a exemplo, né? Todos esses santos vêm trazer para cada um de nós uma experiência nova, uma experiência de vida que realmente vem dizer para nós, né, que somos leigos, que estamos aí lutando a cada dia, que é possível viver a fidelidade a Deus, que é possível viver a santidade, que é possível colocar na sua vida o projeto de Deus e realizar esse projeto de Deus na sua vida. A gente às vezes acha que é impossível, a gente coloca as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e aí a igreja coloca os santos. E hoje, de modo especial, São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Interessante, Padre, você estava dizendo isso, né, dessas virtudes que são muito fortes na vida de São José, e a gente sabe também que essas pessoas virtuosas, assim como nós somos chamados a ser virtuosos, a praticar o bem, nós só somos virtuosos porque praticamos livremente a vontade do Senhor na nossa vida. Quando nós descobrimos isso, a gente consegue colocar em prática nas pequenas obras, nos pequenos gestos, assim como São José colocou em prática a vontade de Deus. Então seja você também livre, pratique as suas virtudes. Não duvide da sua capacidade de transformar você agora em uma nova pessoa, você pai também em um novo pai, pensar mais nos seus filhos, na sua família, você que é o protetor também daqueles que estão à sua volta, faça isso com virtude. E certamente você, nas suas ações, acaba sendo semelhante a Deus. Nós nos assemelhamos a Deus por causa disso. Praticamos as nossas boas obras e somos no mundo, assim como São José, testemunhas da verdade proclamada por Jesus. E nós aqui, nós sabemos que vamos celebrar então neste domingo, dia 19 de março, essa grande solenidade de São José. Como cai no domingo, nessa solenidade, então nós estamos no tempo da quaresma, então a igreja pede que nós celebramos essa solenidade na segunda-feira. E olha que coisa mais linda, a gente para a quaresma, porque é tempo roxo, é tempo de penitência, e no dia de São José a igreja pede que celebramos essa festa, é o patrono da igreja, na missa, uma missa festiva, com glória, é um momento de exaltar e celebrar esse patrono da nossa vida e o seu grande exemplo para cada um de nós. E se você quer fazer a novena de São José, você que está em casa nos assistindo, você pode agora adquirir no Shopping Católico, aqui da Rede Século XXI, você vai lá, www.shoppingcatólico.com.br, você pode encontrar o kit. O que é esse kit, padre? É a imagem de São José, o terço e o livro abençoado de oração. Então, esse kit você vai adquirir aqui no Shopping Católico, você vai rezar o terço e com ele você tem a imagem que estará do seu lado, com o livrinho onde tem as orações de São José, a Via Sacra. Então, tudo isso você poderá adquirir no shoppingcatólico.com.br e está um preço especial. É você entrar aí ou ligar também no 0800 777 0021. Você poderá então adquirir e celebrar essa grande festa de São José. Não é porque passou São José que você não pode adquirir esse grande kit. O terço, a imagem de São José e o livro devocional. Muito bem, padre, nós vamos, continue ligando para cá, tá? 0800 777 0021 019 3871 9620.
Liga para cá, estamos ao vivo na Rede Século XXI para receber a sua ligação e colocar no final do programa as orações rezando pelo seu pai, tá? Um beijo para o meu pai, beijo para o pai do Padre Sérgio e todos os pais que nos acompanham nesse momento. Nós vamos ao nosso breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos, 2 ou mais, o programa que nos une a você.